Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Um saboroso churrasco começa com as melhores carnes e na hora de servir ao melhor estilo, Tábuas Axelwood proporciona elegância e dá aquele toque de requinte aos seus convidados. E temos também porta-copos, abridores de garrafas e acessórios feitos com as melhores e mais resistentes madeiras, com melhor acabamento, que vai deixar seu churrasco ainda mais requintado. Atuamos também no atacado, com brindes e itens para servir bares e restaurantes que exigem classe ao servir. Estamos em Maringá, na Avenida Guaiapó, 924, fone 44 99809 0009. Siga-nos no Instagram, @Axelwood, peças únicas com designs exclusivos. Eu percebo quando eu ouço uma história e a pessoa me conta assim com aquela vontade de contar um caos e ela muitas vezes acredita naquilo que ela passou. Muitas vezes a gente escutando, a gente duvida, mas os causos, principalmente os sobrenaturais, eles estão muito ligados ao que a pessoa acredita. Eu já ouvi alguns amigos contar que viram vultos assim à noite na beira do asfalto, já viu gente caminhando sozinha, assim, naquelas estradas ermas, sabe? Pessoas assim que não era para estar ali. Eu já vi pessoas contando que viram sombras assim, que não era, sabe? Todo esse tipo de história. Aí a pessoa que não acredita muito, ela vai buscando desculpa para tentar se convencer que o sobrenatural não existe. Eu até concordo muitas vezes que o sobrenatural pode até não existir, porque isso está ligado no que você acredita. Muitas pessoas me questionam, mas essas histórias que você conta, o pessoal conta, acontece. Pode ser que uma coisa que você não entenda, você encare como sobrenatural. Por exemplo, uma vez um senhor me contou que ele estava com um caminhão quebrado na beira do asfalto, trocando um pneu. Ele viu um vulto passando, chegando lá longe, e quando se deu por conta, aquela pessoa que vinha caminhando tinha passado por ele, já estava distante, e ele nem viu passar. E ele chamou essa pessoa, a pessoa, quando olhou para ele, era uma coisa mais horrível do mundo. Aí você comenta sobre esses casos e tem muita gente que não acredita e fica a cargo do ouvinte que está ouvindo aquela história acreditar ou não no sobrenatural. Eu, quando ouço um caso que eu acho interessante contar, eu trago aqui para vocês. E como eu sempre digo, né, o acreditar ou não fica a cargo de vocês que estão ouvindo. E muitos desses sobrenaturais, como eu disse, está ligado às crenças, porque tem gente que acredita muita coisa. Tem gente que acredita em trabalho de feitiçaria, tem gente que acredita em trabalho de macumba, tem gente que acredita em benzimento, tem gente que acredita, e tem gente que não acredita em nada disso. E tem gente que não acredita nem em Deus. E cada um com sua particularidade. Mas esse caso que esse rapaz me contou, ele me contando assim, ele contando naquele nervosismo, sabe? Me contando naquele jeito dele assim, tão, sabe, nervoso, e eu prestando atenção no jeito dele contar. E ele depois perguntou, você acredita, Márcio, nisso? Você acredita? Eu, como estou ouvindo o caos, eu digo, eu acredito, porque você está falando,
sabe? Eu até falo assim muitas vezes que a pessoa não se sentir desconfortável em me contar um caos. Porque a pessoa conta com tanta emoção e ela acredita tanto nisso que diferença faz eu acreditar ou não. Mas por isso que eu digo, quando a pessoa conta um caos, a gente prestar atenção na reação dela contando, na emoção dela contando. E esse caos ele me contou. Olha, Márcio, eu tinha um caminhão, meu amigo do céu, aquele caminhão me quebrou assim de um tal jeito, sabe? Foi ficando tão ruim de trabalhar, eu saí da empresa, fiz um acerto, eu peguei um pouco de dinheiro emprestado com meu irmão, eu financiei um pouquinho no banco, eu vendi um carrinho que eu tinha e eu comprei aquele caminhão. E eu era empregado da firma e eu tinha lá um monte de amigos. Olha, não compra caminhão não, tá difícil, você não vai se dar bem. Sabe, tipo assim, não sei se me dando um conselho, porque as coisas nunca é fácil, ou talvez seja uma inveja de ver que eu ia parar de trabalhar de empregado e ia comprar caminhão, sabe, e fica na dúvida. Eu ficava na dúvida, o que era, se era inveja ou se era um conselho. Mas eu tinha vontade de ter o caminhão meu mesmo. Eu tinha vontade de trabalhar com as coisas, com um caminhão que fosse meu, ser eu dono do meu negócio, e assim eu comprei esse caminhão. Era um caminhão até bonito, era um caminhão bonito, ajeitado. Se olhar para ele assim, você não imaginava que ia ser um caminhão tão problemático, sabe? Uma coisa assim tão diferente do que tudo que eu tinha passado até então. Porque sempre trabalhei com caminhão novo, caminhão bom, de empresa. Quando quebra, vai lá, arruma, a empresa pode. Mas já agora comprei esse caminhão, eu sendo dono, todos os problemas que ele viesse a dar, quem tinha que correr atrás e arrumar e me virar era eu mesmo. Mas eu estava disposto a enfrentar, eu queria crescer, eu queria melhorar a minha vida, eu queria, sabe, eu tinha toda a força, toda a disposição e tinha toda a fé que ia dar certo. E como de fato deu no começo, eu comprei o caminhão, comecei a trabalhar, eu estava indo até bem, e eu carregava para essa própria empresa que eu trabalhava, eu carregava lá algumas cargas, reencontrava ali alguns amigos da época que eu trabalhava lá. Opa, tá indo bem? Tô indo bem. Mas tá difícil, né? Sabe, eu dava a entender que os próprios colegas queriam dizer para mim que mais cedo ou mais tarde eu ia voltar a trabalhar de empregado. Por isso que eu digo que eu ficava na dúvida se era um bom conselho que eles me davam, de continuar trabalhando de empregado, ou se talvez era uma inveja. E tem muito esse negócio de inveja. E eu comecei trabalhando com aquele caminhão, no começo não foi muito fácil, mas eu estava indo, o caminhão quebrava alguma coisinha, eu ia lá, arrumava, era outra coisa, ia lá, arrumava, estava indo. E por fim as coisas começaram a decair, assim, do nada. As coisas começaram a ficar difícil. O caminhão começou a incomodar, o caminhão começou a quebrar, o caminhão começou a fazer eu gastar mais dinheiro do que eu podia. As coisas, mas eu estava firme. Eu tinha fé que ia dar certo, mas foi tanto tempo assim, quebrando, e a minha situação foi ficando difícil, eu perdi o crédito. E as coisas foram ficando tão difíceis que eu comecei a acreditar que não ia dar certo mesmo. Sabe quando uma coisa teima em dizer que ia acontecer, que não vai dar certo, e você fica naquela? Pois olha, eu até em casa eu estava passando por dificuldade já. Porque todo o dinheiro que eu ganhava, praticamente eu gastava no caminhão mesmo. O caminhão quebrava, estourava pneu, as cargas que eu ia carregar, estava tudo certo, de repente começou a não dar certo. Eu fazia um contato para carregar uma carga, às vezes não dava certo, era raro quando eu fazia uma viagem de ida e de volta que dava tudo certo. Sabe, aquilo foi me cansando. Mas eu, por ser novo, por ter essa força, por ter essa vontade, por ter essa fé, eu ainda estava insistindo. Minha esposa mesmo em casa, olha, será que não era melhor vender esse caminhão? Quando você era empregado a gente estava tudo bem, agora a gente está passando aperto,
Mas sabe quando eu tinha lá no coração aquela esperança que ia melhorar, aquela coisa que, sabe, era uma coisa que eu não conseguia, como se diz, eu não queria dar o braço a torcer. Eu não queria me ajoelhar de frente ao problema. Eu estava insistindo. Só que aquela questão, o caminhão estava me levando muita energia. Sabe, eu deitava no caminhão assim, de cansaço, de nervoso, eu não dormia. Parecia que eu vivia anestesiado. Você sabe que tinha vez eu me relaxar tanto que eu nem fazia questão. Às vezes eu arrumava uma viagem longe e de lá eu arrumava para outro lugar, ia para outro. Eu quase que me esquecia de chegar em casa, porque muitas vezes, no chegar em casa, eu ia chegar quase sem dinheiro. De tudo que dava errado comigo. Eu não conseguia entender, pois eu sempre tive fé, eu sempre rezava, eu sempre pedia. E as coisas estavam ficando tão difíceis que eu comecei a desanimar. Sabe quando você começa a ficar na dúvida? Se você está fazendo a coisa certa, você tem ainda um pouco de fé e vai tentando e tentando, e você vai se cansando, vai se irritando, as suas energias vai acabando. Parece que tem uma aura assim que envolve a gente, que não tem nada que a gente faça que dá certo. É um peso, a gente vai sentindo um peso, como se estivesse carregando um peso. Era uma coisa inexplicável. Eu tinha muitos amigos mecânicos que me ajudavam quando eu precisava, e na hora que eles precisavam receber, eu quase nunca tinha o dinheiro, e foi ficando uma coisa assim chata, e eu comecei a ficar com a minha fama ruim na cidade, que eu nunca tinha dinheiro. As coisas para os outros pareciam que ia tão bem, para mim estava tão difícil. Um dia eu saindo de casa, a minha mulher falou para mim: olha, precisa de deixar um dinheiro, porque a menina vai numa festinha da escola e não tem uma roupinha boa. Olha, eu estava tão sem dinheiro, mas eu ainda juntei lá um pouquinho de dinheiro que eu estava saindo para viajar, ainda deixei em casa. Naquela viagem o caminhão quebrou mais uma vez. Sabe que tinha ponto de eu chegar e chorar assim no volante? Às vezes eu estava indo assim, era noite, eu parava no acostamento, sabe, aquela tristeza, aquele peso, eu começava a chorar, eu já nem rezava mais. Você sabe que eu estava perdendo até minha fé? Eu chorava, sabe, porque eu tinha tanta vontade das coisas dar certo e não estava dando certo. E eu caminhava, andava noite, andava dia, trabalhava de domingo, feriado. Eu tinha um esforço assim, eu me esforçava para as coisas dar certo, mas não dava. Parecia que ia tudo contra. Um dia eu carreguei o caminhão pro interior da Bahia, e eu tô passando por uma cidadezinha, e na entrada dessa cidadezinha uma ponte. Eu passei por essa ponte, e logo depois dessa ponte tinha uma árvore bonita, uma sombra bonita. Eu estava tão cansado, estava um calorão danado, e no pé dessa árvore tinha uma senhora, que estava lá com uma barraquinha, sabe dessas barraquinhas de beira de estrada, que vende uma fruta, vende essas coisas da região, e aquela sombra bonita, e eu vi pelo chão assim que dá para encostar o caminhão, porque tem lugar que não dá para encostar, que você afunda o caminhão. E eu encostei naquela sombra, e eu fiquei ali por um minuto, ali, sabe, quieto no caminhão, descansando um pouco naquela sombra. Tava um calor danado, e eu deitei um pouco no banco do caminhão, descansei um pouco, tomei um pouco d'água, e passado um tempinho me levantei, aquela senhora já estava se preparando para ir embora. Que eu perdi até, na verdade, a noção do tempo. Eu acho que eu devo ter ficado ali deitado no banco do caminhão e adormeci. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas ali, 4, porque já era de tarde e já estava querendo começar a escurecer. Eu levantei, porque à noite eu não dormia. Sabe quando você deita e não dorme, pensando nos problemas, pensando na vida? E tinha uma coisa que não me deixava dormir, era a preocupação.
Mas aquele dia eu estava tão cansado, o sol estava tão forte, aquela sombra estava tão bonita. Eu resolvi parar ali e ali eu adormeci. E quando me dei por conta que eu me despertei assim, eu levantei do banco do caminhão, eu fui lá no corote, lavei a cara. Aquela senhora que vendia fruta na beira da estrada ali, ela já estava indo embora. E ela tinha ali no carrinho dela, um carrinho de mão, tinha uns cocos bonitos, tinha... Sabe, me deu vontade de tomar uma água de coco. E eu juntei ali umas moedinhas que eu tinha. E ainda faltou um pouquinho, perguntei para a senhora se ela podia fazer para mim um precinho melhor. E ela fez, né? Ela até inclusive falou: olha, moça, hoje eu vendi bem e eu tô voltando. Pode levar esses dois aqui. Leva esses dois aqui. Você vai beber já? Ela tinha lá um facão, ela tinha uma certa prática assim de abrir o coco, furar o coco para beber a água. É uma senhora muito bondosa. E eu tô tomando ali água de coco, ela se preparando para sair de novo. Ela olhou para mim assim e perguntou: ô moço, você tá passando por uma situação difícil, não tá? Eu tô vendo no seu jeito cansado, no seu semblante cansado, você tá passando por situação difícil, né? Sabe, eu bebendo água de coco assim, eu olhei para ela assim, como se diz, sabe, quando você não conhece a pessoa e não quer falar dos seus problemas, mas aquela senhora me falou assim com a bondade, com a serenidade. Ela me perguntou assim de um jeito tão... Eu falei: minha senhora, infelizmente eu tô passando por tanta dificuldade que eu não sei nem o que eu faço mais. Aquela senhora, ela reparou no meu cansaço, ela reparou no meu jeito, sabe? Quando a pessoa não tá dando certo, até o semblante da gente fica triste. E ela falou: olha, moço, você vai para onde que você vai? E eu falei: eu tô indo para outra cidade, era perto dali de onde eu ia. Ela falou: você não quer chegar até na minha casa? Eu moro aqui nessa vilinha aqui. Vamos dar um pulinho lá em casa, tomar uma água fresca. Eu tenho um poço lá, eu tenho uma água fresquinha. Você não quer ir lá jantar comigo? E essa senhora de idade já, ela me convidou, e a vilinha logo pertinho ali, na entradinha da cidade. Eu falei: dona, eu não quero incomodar, eu vou caçar um lugar para mim passar essa noite, para me encostar esse caminhão. A minha vontade era nem tirar o caminhão dali. Ela falou: não, moço, vamos até ela em casa, eu vou fazer uma comida, você janta lá, e você vai conhecer meus meninos e tal. E você sabe que aquela senhora falava comigo assim, eu dava a impressão que eu já conhecia ela, aquela voz dela me parecia familiar, aquele convite me veio tão bem, como se eu já conhecesse aquela senhora há tempos. E eu peguei o caminhão e falei: senhora, eu vou encostar aqui, logo na rua de terra, né, na entrada da cidade, assim, mais à esquerda, numa rua de terra. Essas cidades pequenas do interior geralmente são de pouco movimento, e algumas delas não tem tanto asfalto. E eu encostei do lado daquela casinha pobre daquela senhora, sabe, uma casinha bem humilde. E logo lá na frente da casa, um senhor sem camisa, de chapéu, senhor bem de idade, que era o esposo dessa senhora, e já veio me cumprimentar: ô, seu moço, o senhor fica à vontade, o senhor fica à vontade. E a senhora comentou que eu ia ficar por ali, que ela ia fazer uma janta. Você sabe quando a coisa assim acontece de uma maneira assim tão inesperada, você encontra uma pessoa boa, você se sente bem. E eu já cansado, porque essa vida de estrada não é fácil. E ela me perguntou se eu queria tomar um banho. Se eu queria, eu aceitei, tomei um banho, sabe? Até eu tomei banho de chuveiro de lata. Sabe aqueles banhos que você põe a água dentro de um balde de lata, e ele tem um chuveiro assim, você abre o registro, ele cai a água, sabe? E tomei um banho ali. Ela preparou uma janta, fiquei batendo papo com o senhorzinho lá, e fiquei batendo papo com ela, e ela conversando, e eu reparando na sala dela.
um monte de imagens, sabe? De santo que eu nunca vi, de rosário que eu nunca tinha visto. Eu vi uns personagens que eu não conhecia, sabe? Porque eu confesso, não sou muito religioso. Tenho muita fé, mas não sou tão religioso. E meu caminhão parado de frente com a casa dela. Ela me ofereceu uma janta humilde, uma comida bem simples, mas muito gostosa. Acho que uma das melhores que eu já comi. Sabe quando a pessoa te oferece uma coisa assim, tão simples, mas te faz um bem danado? Eu tomando aquela água de poço, sabe, que ela tirou lá, o senhor lá tirou pra gente. Eu comi aquela comidinha simples, gostosa. E ali eu conheci os meninos, filhos dela, que chegaram do serviço, tudo trabalhava na roça. E quando foi mais ou menos assim, umas 9 horas da noite, tanto que a gente tinha batendo papo, mas essa senhora não tocou em assunto, não falou nada de vida, não falou nada. Só perguntava para onde eu andava, para tudo, eu falando da minha família, falando dos meus filhos, e aquela conversa como se eu estivesse na casa de parentes próximos. Eu já me preparando para ir para o caminhão, ela falou assim para mim, falou, olha, seu moço, eu pedi para você vir aqui, que eu, na verdade, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Essa senhora falando para mim. E eu falei, pois não, senhora, me tratou tão bem essa senhora que eu não tinha o que eu pudesse negar, não tinha que ela me pedisse que eu não faria. Olha, seu moço, eu queria pedir para o senhor, se o senhor me deixasse eu benzer o seu caminhão e fazer um benzimento para o senhor. Eu, sabe, entendi que, claro que eu que não sou tão religioso, mas uma reza sempre vai bem. Eu logo concordei, falei, sim, se a senhora puder fazer essa graça para mim, me benzer. Pois é, seu moço, eu sei que você está precisando de um benzimento e eu sei tudo que está acontecendo com você. Só de olhar no seu jeito eu sei o que está acontecendo. Aí essa senhora entrou para dentro, lá no altarzinho que ela tinha. Ela pegou um raminho de flor ali, um raminho de mato verde, umas flores, e falou, vamos lá no caminhão. O caminhão estava logo na rua, pro lado de fora, assim. O terreno da casa dela até cercado de arame. Arame farpado, sabe aquela cerquinha de arame? Bem humildezinha. Ela falou, olha, você sente lá no seu caminhão como se você fosse dirigir. E eu sentei no caminhão, já estava escuro, né? Claro, só estava assim, estava a noite escura, mas claro, com a pouca iluminação da rua ali. E ela começou a benzer e eu sentado no volante. Eu sentado no volante. Quando de repente essa senhora benzendo esse caminhão deu um estralo. Um estralo que eu nunca vi na vida esse caminhão fazer. Coisa que nem era normal, de barulho de caminhão. Ela benzendo aquele caminhão, deu um estralo, parece que o caminhão até tremeu assim. E eu de cabeça baixa, quando deu aquele estralo, que eu levei aquele susto, que eu olho para frente do caminhão, eu vi sair um monte de vulto preto assim de dentro do caminhão, por dentro do motor, assim sair para a rua. Eu senti, eu me arrepiei assim, aquilo me deu aquela paralisada assim, tão de repente, vendo aquelas coisas feias sair assim, passar por dentro do caminhão, como se fosse sombra, como se fosse... E ela fazendo o benzimento, eu olhando, e como se eu estivesse ali preso dentro daquele caminhão, aquela coisa pesada, aquela agonia, e ela fazendo aquele benzimento, aqueles vultos saindo de dentro do caminhão. Quando ele deu outro estralo assim, eu voltei na realidade. Eu que te benzo, Deus te cura. Eu que te benzo, Deus te cura. Jesus em ti, Jesus perto de ti. Como Jesus por ti, nada seja contra ti. Sagrado coração de Jesus e Maria Santíssima, teu sagrado filho. Parece que a noite virou um dia, sabe? Foi como se eu estivesse segurando um peso forte assim e tivesse aliviado. Parece que o caminhão até rangeu assim, sabe? Até o caminhão parece que aliviou. Eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto uma coisa desse tipo. Eu sei de benzimento, tenho fé em benzimento, mas um benzimento desse eu nunca tinha passado. Eu desci do caminhão, ela falou, vem aqui, moço. Ela me deu uma água para me tomar. Tinha umas cadeiras na varandinha dela lá. Falou, agora você se sente aí. Aí ela acabou de fazer um benzimento ali em mim.
Ela me deu uma água, acabou de benzer. Sabe, eu paralisado, surpreso, admirado com tudo aquilo. Ela acabou de me benzer, tudo. Isso foi me benzendo, me foi dando um sono, me foi dando uma moleza assim. Aí eu falei para ela, falei, eu vou deitar lá no caminhão. Ela falou assim para mim, vai em paz, você vai descansar muito bem essa noite. Olha, eu deitei no caminhão assim, eu acho que eu nunca tive uma noite que eu dormi tão bem igual essa. Eu dormi, que descansei. No outro dia, nem bem tinha começado a clarear o dia, eu já estava de pé. Eu estava numa disposição tão grande, parecia que aquela noite me renovou assim as energias, tudo, sabe? Parece que o caminhão estava até mais colorido. Parece que o céu estava mais azul, parece que eu senti o ar assim, é uma coisa assim inexplicável, como se eu tivesse doente e tivesse sarado. Nisso a senhorinha já tinha feito um café, ela me chamou para tomar um cafezinho, os meninos dela já tinham saído cedinho, bem mais cedo para trabalhar. Eu peguei minha garrafa térmica, pus um pouco daquela água do poço, tomei um café e agradeci muito ela. E eu saindo, ela falou, olha, seu moço, ela me dizendo assim, isso que estava te acompanhando ia acabar levando a sua vida. Mas graças a Deus a gente conseguiu te ajudar. Você sabe que eu não quis nem perguntar o que era aquilo que eu vi, de tão assim, surpreso que eu fiquei com medo até de perguntar. Aí quando eu tô saindo, que eu me despedi, e ela falou assim, mais uma vez, olha, não se preocupe com inveja não, viu? Nunca mais inveja vai te pegar. Não se preocupe não. Daqui para frente sua vida vai ser melhor. Vai com Deus, meu filho. Olha, inexplicavelmente, a minha vida mudou tanto depois daquele dia, as coisas deu tão certo. Aquele caminhão meu eu vendi, logo eu comprei outro. As coisas foi tão bem. Sabe, depois eu passei naquela cidade de novo, eu levei presente para essa senhora, eu levei presente para o marido dela. Sempre quando eu passo por lá, eu sempre paro para agradecer. O amor que eu tenho por essa senhora, por aquela família, não me deixa a passar por lá e não parar. É como se fosse a minha mãe. E eu sou muito agradecido. Então, eu digo isso a toda pessoa que está, de repente, com a situação difícil, caindo, e, sabe, perdendo a fé. Sempre tem alguém que pode te ajudar. Com uma reza, com uma fé. E a inveja é muito perigoso. E eu acho que o que estava me derrubando era a fé. E eu agradeço muito a Dona Antônia. O nome dela era Dona Antônia, que me benzeu. Sempre quando eu passo por lá, eu agradeço por ela. E essa história quem me contou foi esse rapaz que a gente se encontrou no posto, conversando. O caminhão dele é um caminhão muito bonito. A vida dele, depois daquele tempo, só melhorou. E ele teve a sorte de encontrar essa senhora para benzer o caminhão dele. É uma coisa de fé, é um sobrenatural, mas eu gostei de ouvir essa história, gostei de contar aqui, porque ela tem um fundo sobrenatural muito forte. A própria fé é sobrenatural.